Boa noite, meu nome é Camila Martins Sartori, eu sou do Ministério Esperança de Israel e hoje eu convido você a continuar comigo a leitura do livro de Números, dando andamento ao nosso projeto de leitura dos 66 livros da Bíblia em um ano. Hoje leremos os capítulos 10, 11 e 12. Vamos lá? Capítulos 10. As duas trombetas de prata. Disse mais o Senhor a Moisés: Faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás. Servir-te-ão para convocares a congregação e para a partida dos arraiais. Quando tocarem, toda a congregação se ajuntará a ti, à porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, a ti se ajuntarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando as tocardes a rebate, partirão os arraiais que se acham acampados do lado oriental. Mas quando a segunda vez as tocardes a rebate, então partirão os arraiais que se acham acampados do lado sul. A rebate, as tocarão para as suas partidas. Mas, se houver de ajuntar a congregação, tocá-la-eis, porém não a rebate. Os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós outros será isto por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Quando na vossa terra sairdes a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis as trombetas a rebate, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Da mesma sorte, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as vossas trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Os israelitas partem do Sinai. Aconteceu no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Os filhos de Israel puseram-se em marcha do deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. Assim, pela primeira vez se puseram em marcha, segundo o mandado do Senhor, por Moisés. Primeiramente partiu o estandarte do arraial dos filhos de Judá, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab. Sobre o exército da tribo dos filhos de Issacar, Natanael, filho de Zuar. E sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram, levando o tabernáculo. Depois partiu o estandarte do arraial de Ruben, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Elisur, filho de Sedeur. Sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. Então partiram os coatitas, levando as coisas santas, e erigia-se o tabernáculo até que estes chegassem. Depois partiu o estandarte do arraial dos filhos de Efraim, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Elisama, filho de Amiúde. Sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. Então partiu o estandarte do arraial dos filhos de Dan, formando a retaguarda de todos os arraiais, segundo as suas turmas. E sobre o seu exército estava Aiezer, filho de Amizadai. Sobre o exército da tribo dos filhos de Aser, Pagiel, filho de Ocrã. E sobre o exército da tribo dos filhos de Naphtali, Aira, filho de Enã. Nesta ordem puseram-se em marcha os filhos de Israel, segundo os seus exércitos. Moisés roga a Robabe que vá com eles. Disse Moisés a Robabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: Estamos de viagem para o lugar que o Senhor disse: Dar-vo-lo-ei, vem conosco, e te faremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Porém ele respondeu: Não irei,
Antes irei à minha terra e à minha parentela. Tornou-lhe Moisés: Ora, não nos deixes, porque tu sabes que devemos acampar-nos no deserto, e nos servirás de guia. Se vieres conosco, far-te-emos o mesmo bem que o Senhor a nós nos fizer. Partiram, pois, do monte do Senhor, caminho de 3 dias. A arca da aliança do Senhor ia diante deles, caminho de 3 dias, para lhes deparar lugar de descanso. A nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Partindo a arca, Moisés dizia: Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando pousava, dizia: Volta ao Senhor, para os milhares de Israel. Capítulo 11. As murmurações dos israelitas. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera contra eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, e também disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Moisés acha pesado o seu cargo. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal a teu servo, e por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz, para que me digas: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama a terra, que sob juramento prometestes a teus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne para que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Deus designa 70 anciãos para ajudarem Moisés. Disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação para que assistam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo. Tirarei do Espírito que está sobre ti e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Dize ao povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis 1 dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas 1 mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos efastieis dela, porquanto rejeitastes o Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito?
respondeu Moisés. 600.000 homens de pé é este povo no meio do qual estou. E tu disseste, dar-lhes-ei carne, e a comerão um mês inteiro. Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e de gado que lhes bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém o Senhor respondeu a Moisés, ter-se encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens, um se chamava Eldade e o outro Medade. Repousou sobre eles o espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e o anunciou a Moisés, e disse, Eldade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um de seus escolhidos, respondeu e disse, Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Mas Moisés lhe disse, tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Deus manda cordonizes. Então soprou um vento do Senhor e trouxe cordonizes do mar, e as espalhou pelo arraial quase caminho de um dia ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Levantou-se o povo todo aquele dia, e à noite, e o outro dia, e recolheu as cordonizes. O que menos colheu teve 10 homeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com praga muito grande. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Hatavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. De Quibrote Hatavá partiu o povo para Azerote, e ali ficou. Capítulo 12. A sedição de Miriam e Arão. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós 3, saí à tenda da congregação. E saíram eles 3. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés, ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo a Deus,
rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial, e depois recolhida. Assim, Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu, enquanto Miriam não foi recolhida. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Eu agradeço a tua companhia até aqui, vocês que têm assistido, vocês que têm comentado, vocês que têm compartilhado. E eu convido vocês sábado, amanhã às 21 horas, para a gente continuar a leitura do livro de Números. Muito obrigada e Deus abençoe.